Olá, eu sou Monique Rezende, graduanda de Fisioterapia pela Universidade de Brasília e vou dar início à apresentação do meu estudo sobre a análise do toque dos parâmetros eletromiográficos da fadiga do músculo quadríceps femoral em pacientes acometidos pela Covid-19 moderada comparados com o grupo controle. A Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2, foi responsável por um grande impacto na saúde dos indivíduos, causando uma série de sinais e sintomas. Esses sinais e sintomas vão variar desde sintomas leves e moderados a casos mais graves em que há necessidade de internação hospitalar. Além disso, esses sinais e sintomas eles podem ser multissistêmicos e podem permanecer mesmo após a resolução do quadro de infecção. Essa permanência ou persistência, ela foi definida como Covid-19 longa. A Covid-19 longa, ela é responsável por afetar negativamente órgãos e sistemas do organismo desse indivíduo infectado, incluindo o sistema musculoesquelético. Sendo assim, dentre as queixas mais frequentes, nós temos a fadiga pós-Covid. A fadiga na Covid, ela é referida como uma exaustão mesmo em repouso, com característica multicausal e é definida na literatura como uma diminuição do desempenho físico e ou mental resultante de alterações de fatores centrais, periféricos e ou psicológicos. Com isso, podemos avaliar a fadiga muscular por meio da técnica de eletromiografia de superfície, que tem característica não invasiva e irá nos fornecer dados em tempo real. Além de avaliar a fadiga muscular, nós também podemos avaliar a magnitude da força de contração. Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi analisar os parâmetros eletromiográficos da fadiga no músculo quadríceps femoral e o torque em pacientes acometidos pela Covid-19 moderado até 30 dias após a infecção, comparados com o grupo controle não acometido pela doença. Sendo assim, este trata-se de um estudo observacional de delineamento transversal que contou com a participação de indivíduos diagnosticados com a Covid-19 com acometimento moderado, comparados com o grupo controle rígido. Este foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, conduzido no Laboratório de Plasticidade Músculo-Tendínea e foi divulgado por toda a Universidade de Brasília e também pelas redes sociais. Foram inclusos e recrutados de setembro de 2021 a junho de 2023 participantes de ambos os sexos com a idade de 18 a 80 anos e que apresentassem o teste da Covid-19 negativo para compor o grupo controle e positivo para compor o grupo moderado. Além disso, todos os participantes tiveram que assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Dentre os critérios de exclusão, nós temos todos esses critérios listados nesse slide que pudessem de alguma forma dificultar a cooperação ou a colaboração durante os procedimentos da coleta. Em relação às variáveis de estudo e os procedimentos, foi avaliada a atividade eletromiográfica superficial dos componentes superficiais do músculo quadríceps femoral, e isso por meio de eletrodos superficiais durante a contração isométrica voluntária máxima. No dia da realização da coleta, foi realizada a familiarização do paciente com esses procedimentos realizados, a colocação dos eletrodos e o posicionamento correto na cadeira, o aquecimento e o protocolo fadiga. Para a análise de dados, as variáveis elas foram expressas como média e desvio padrão, porém foram utilizados softs para análise descritiva, para filtragem dos dados brutos e também para o design gráfico. O cálculo amostral ele foi estimado pelo soft GPAL, sendo assim, a amostra foi definida pela participação de 39 participantes. Porém, considerando a perda amostral, foram recrutados 15 participantes por grupo. Foram realizadas ao todo as coletas e análises de 30 participantes, sendo destes 43,3 do sexo masculino e 56,7 do sexo feminino. Em relação às variáveis analisadas neste, foi notório que a frequência mediana apresentou uma redução significativa de suas medidas, considerando o tempo de ativação elétrica muscular em relação às contrações pré e pós-fadiga nos valores intergrupo. Na variável RMS, houve uma redução significativa do tempo de disparo de sinal elétrico das unidades motoras intergrupo ao comparar as contrações pré e pós-fadiga em ambos os músculos. Em relação aos resultados do toque integral, foi evidente que no toque que houve uma diferença significativa do comportamento das medidas ao longo do tempo em cada grupo, sendo o grupo moderado o que apresentou menor média de valor de toque em ambas as contrações. Já na integral, houve uma redução significativa do tempo de disparo do sinal elétrico das unidades motoras intergrupo, tanto na contração pré quanto na contração pós-fadiga. Isso nos mostra uma redução da área de contração e um menor nível de ativação muscular. Tendo em vista que esse estudo não apresenta achados que corroboram com o mesmo, compreende-se que os achados encontrados neste podem ter sido ocasionados inicialmente pela entrada do vírus no organismo do indivíduo e também pelo estado de hiperinflamação, os quais irão contribuir para essas alterações do tecido muscular. Em relação ao toque, foi possível evidenciar a redução na força de contração muscular do grupo moderado. Já na integral, foi possível observar a redução das médias dos valores de torque integral, ou seja, corroborando assim com a literatura, que nos mostra que quanto menor a área, menor o nível de ativação e maior grau de fadiga muscular esse paciente irá apresentar. Na RMS, foi possível observar que a RMS dos participantes moderados se apresentaram menores em relação ao grupo controle nos músculos vasto medial e vasto lateral. Em relação ao músculo reto femoral, o grupo moderado apresentou médias mais elevadas que o grupo controle. Já na FMED, foi possível observar que o músculo reto femoral ele apresentou maiores reduções nas contrações pós-fadiga quando comparados com os músculos vasto medial e vasto lateral. E isso pode ser justificado, pois o reto femoral ele é um músculo que apresenta uma maior proporção de fibras do tipo 2, ou seja, é um músculo mais suscetível à fadiga. Além disso, o vasto lateral ele é um músculo que apresenta uma maior área de secção transversa, ou seja, é considerado o músculo mais forte do grupamento muscular quadríceps femoral. Sendo assim, uma das limitações deste estudo foi a escassez de pesquisa avaliando a fadiga muscular por meio da eletromiografia e a análise do toque nas nossas bases de dados disponíveis. Então, note-se a importância de pesquisas futuras nessa área. Portanto, conclui-se nesse estudo que por meio do uso da eletromiografia de superfície no quadríceps femoral em pacientes acometidos pela Covid-19 moderados comparados com o grupo controle, demonstrou de forma consistente a redução dos parâmetros eletromiográficos da fadiga e do toque avaliados. Essa redução ela foi mais evidente no grupo Covid-19 moderada, revelando assim comprometimento na condição elétrica, força muscular e também redução na área de
contração. Entretanto, ressalta-se a necessidade da realização de mais estudos nessa perspectiva, assim como também a realização deste mesmo estudo com maior número amostral. Muito obrigada!